Olá! Nessa terceira aula, nós vamos fazer um breve resumo da anterior e nos aprofundar um pouco mais no conteúdo para você aprimorar a qualidade da fotografia para o seu negócio. Oi, Grace, bem-vinda de volta. Vamos recapitular os principais pontos da última aula: ambientação, textura e composição? É isso mesmo, Pri. A gente vai começar recapitulando um pouquinho da nossa segunda aula para que a gente possa dar continuidade no nosso estudo de imagem, no nosso conteúdo de fotografia. Vamos para o primeiro slide, onde nesse slide a gente vai recapitular tudo que a gente aprendeu até o momento para a gente poder caminhar. Então lá eu vou ter duas imagens, né? Nelas nós vamos estar vendendo o mesmo produto, ambos é um bolo de milho. Nos dois a gente tem o milho demonstrando esse sabor desse bolo, só que a gente tem uma imagem, a da direita, uma imagem muito rica em detalhes, em composição, em ambientação e em textura, e já a primeira não. Vamos começar a analisar alguns desses elementos que estão compondo essa imagem. Na primeira foto, eu tenho o milho ali, mas o grão ele já está machucado, foi um grão que não foi tão selecionado, o milho não foi tirado todos os resíduos que tem nele, e quando a gente fotografa, isso fica mais visível ainda na foto, e às vezes pode ser que seja um ponto negativo aí para a nossa imagem, para a nossa venda do nosso produto. Na segunda imagem, a gente já tem um milho que está mais bonito, a espiga, o grão está selecionado, já de longe, mesmo até com o desfoque que ele tem na foto, já dá para perceber que isso agregou a nossa composição, a nossa venda desse bolo de milho. Lembra que nós comentamos sobre a ambientação. Ambos têm ambientação. Um está mais rica e outro está mais simples. Na primeira imagem, a gente tem uma toalha ali, né, que ela tem um xadrezinho bem leve, bem neutro, até bacana, não é ruim, é um ponto positivo. Nós temos a tábua de madeira e o bolo redondo por inteiro. Sabemos que o bolo é redondo e que muitas vezes a gente compra ele nesse formato, mas não é porque o nosso produto tem esse formato que a gente deve fotografar ele inteiro, porque às vezes não vai encaixar. A gente fotografa no retangular e o bolo é redondo, então parece que não tem uma harmonia na nossa fotografia. Então, na segunda foto, a gente já tem uma boa solução. A gente sabe também que é um bolo de milho, ele está cortado, além de demonstrar a textura dele, né, que foi o ponto positivo de cortar ele, a gente também continua compreendendo a mensagem da foto. Então, realizar alguns cortes, algumas composições diferentes, sair, né, da caixinha, daquele pensamento de que o bolo a gente vai comprar redondo, precisa ser fotografado assim, a gente não deve manter essa linha de pensamento, pode sim tentar algo diferente, somente um pedaço ali deu para exemplificar muito bem. Outra coisa, nessa primeira foto a gente tem alguns pontos que a gente chama de ponto meio morto, né? Ali no fundo a gente não tem, tem um ponto todo vazio na nossa fotografia, né? Aqui nesse canto, aqui também, enquanto nessa outra imagem ele já foi preenchido com a textura vermelha, que dá um ponto de atenção, a textura xadrez, e como nós já falamos, a gente sabe que na mesa a gente não coloca vários tecidos, né, ou de repente todos dobrados, mas a gente está falando de uma fotografia e isso agregou muito na questão de composição e camadas na nossa foto. A gente tem uma caneca de café ali também, é um acompanhamento do bolo, que cai muito bem, né? E também o detalhe da calda, né, que acho que é uma calda de goiabada aí, de repente em cima, e deu um ponto de atenção muito legal, valorizou essa imagem e a nossa composição. Então, nessa segunda imagem, a gente tem um bolo com a mesma venda do primeiro produto, com uma ambientação rica, com muita textura e uma composição completa. E ainda assim, se a gente traçar uma linha imaginária nele, a regra dos terços que nós vimos na última aula, vocês podem notar que o bolo está nesse ponto de ouro, no quadrante da direita de maior valia. Então, do lado esquerdo, sobra até o espaço para escrever o bolo de milho aí. Então, seguindo algumas regras, não tem como você estar errando na sua fotografia ou, de repente, não aproveitando ela depois, né? Aí, essa foto é praticamente o resumo de um bom planejamento. A gente engloba tudo isso que a gente já aprendeu. E agora a gente vai dar continuidade para a nossa aula de hoje, que é sobre luz e tonalidades, que também é muito importante no desenvolvimento da nossa fotografia.
Eu vou falar com vocês a respeito do ISO. A gente já conhece esse termo de muito tempo atrás, desde quando a gente comprava o rolinho de filme para colocar na câmera analógica, a gente já comprava o rolinho de filme pensando na sensibilidade em que nossa imagem seria gravada no filme. Hoje a gente continua utilizando o ISO. O ISO é um dos principais pilares que está presente no celular na regulagem de luz. Dentro da fotografia, nós temos um tripé, que é o tripé que regula todas as intensidades de luz. Então, nós temos o ISO, o diafragma e o obturador. Eu escolhi falar para vocês sobre o ISO porque a maioria dos celulares, 90% dos celulares, dentro da configuração da câmera, tem o ISO para regulagem. Diafragma e obturador muitas vezes não tem. Então a gente tem que trabalhar com aquilo, com a base, né? Com arroz e feijão da fotografia, que dá para a gente fazer uma boa regulagem da nossa foto. Então o ISO ele vai te ajudar na sensibilidade com que essa imagem vai ficar gravada no seu celular, na sua câmera, quanto de luz essa imagem vai receber. Ele pode começar lá em 80, e até 3.200 e até mesmo expandir, dependendo de cada aparelho, de cada qualidade de celular, de configuração de câmera, tá? Na primeira imagem, a gente tem ali um ISO 80, onde os grãos estão bem fechadinhos, a nossa imagem ela está bem compacta. À medida que ele vai aumentando, repara ali em 500, como ele já começa a ficar com o termo granulado, né? Quando a gente começa a falar, começa a aparecer os grãos da nossa imagem. E olha lá em 3.200, como já até distorceu. Então, se a gente tivesse uma imagem, por exemplo, daquele bolo ali, não quer dizer que a imagem ficaria inteira distorcida, mas que principalmente os contornos da nossa foto ia perder um pouco de qualidade. E quando que você vai utilizar o ISO? Quando você for fotografar o seu produto e precisar um pouquinho mais de luz na sua foto. Já viu todas as possibilidades de luz do ambiente, já regulou uma luz externa de repente, mas ainda está faltando um pontinho, mexe no ISO, mas mexe com cautela para não perder os contornos da foto. Vamos lá para o exemplo. Olha aqui, nós temos o ISO 100, que é considerado um ISO baixo, vamos considerar que essa é a foto do nosso produto. Nós temos contornos bem precisos, né, que é de taça, que é do palitinho, da fruta que tem ali. No ISO 800 já está ok, né? A gente já atingiu um pouco mais de luminosidade, a nossa imagem ainda está preservada, apesar de que aqui nesse cantinho ó, já começou a perder um pouquinho de qualidade, mas ainda já está legal, já dá para a gente usar, já atingiu a quantidade de luz que a gente precisa para a nossa foto. Então é ponderar. E vamos seguir para as próximas. Olha lá, se eu de repente coloco direto o meu ISO em 6.400, o que acontece? O branco vai estourar e o preto vai ficar com uma sensação que a gente diz de foto lavada, né? Porque o ISO ele não vai regular um ponto ou outro, ele não vai regular o ponto claro ou o ponto escuro. Ele vai regular tudo, ele vai aumentar a sensibilidade da sua foto nela toda, né? Em todos os sentidos. Então, a gente perdeu praticamente metade da nossa imagem ali, por isso que é preciso ter cautela ao utilizar o ISO. Então, um resumo bem simples dele, precisou de um pouquinho de luz para a sua imagem, para a fotografia, e você tem certeza que a luz natural, a luz interna já foi regulada, deixa o ISO como o último ajuste que você possa fazer, tá? Para não perder qualidade de contorno, principalmente. Mais um exemplo para vocês notarem a questão de detalhes bem miudinhos, tá? Então, quem fotografa produto pequeno, como por exemplo, joia, até mesmo os docinhos muito pequenos, que hoje a gente tem muito docinho que é pintado à mão e que tem detalhes, né? E que muitas vezes é uma massa de docinho escura, naturalmente na hora de você fotografar essa foto vai ficar com uma tonalidade mais escura. Os produtos, né, que a gente fotografa, que geralmente tem um tom mais escuro, a tendência maior de ele ficar mais agravado, né, essa falta de luz é um pouquinho maior. Então, se você está trabalhando com produto escuro, aqui é uma página de um livro, né, a parte de cima um pouquinho mais escuro, o creme, ele vai agravar um pouquinho mais. Olha lá, quando está no ISO 6.400, a gente já não consegue entender as linhas, o que está escrito, e no 12.800, ele já está totalmente deformado, já não dá para a gente entender o que é, tá? Então, ele é muito amigo nosso, o ISO, dá para a gente usar de forma muito bacana, à medida que a numeração aumenta a sensibilidade, aumenta a quantidade de luz, mas é preciso usar ele com bastante cautela. E a gente vai continuar falando de luz. Agora nós vamos para balanço de brancos ou white balance, tá? Ou WB. Então você vai encontrar o balanço de brancos no seu celular ou como balanço de brancos ou como WB, que é o termo dele em inglês, white balance, que também vai te ajudar na tonalidade da sua fotografia. Vamos lá. Então a gente tem uma tabelinha aqui
O balanço de brancos, ele é responsável pela cor da sua foto, tá? Embora o ambiente que você esteja fotografando é muito importante para a sua fotografia, porque toda a luz refletida vai incidir no seu produto. Então, se de repente você estiver fotografando em um ambiente onde as paredes são verdes, a gente vai ter incidência desse verde dentro do seu produto. Então, procurar um ambiente neutro, né? Então, um ambiente com paredes claras, se for usar uma luz externa, usar uma luz branca, se for uma luz natural, tenha certeza que mesmo que no ambiente natural não tenha, às vezes, parede ou alguma coisa perto, que vai refletir essa luz no seu produto. O balanço de brancos é um ajuste que a gente faz antes de fotografar. Muita gente confunde ele, de repente, com outras funções que a gente faz depois da foto, que a gente vai falar mais no final. Então, o balanço de brancos, ele tem várias tonalidades, ele é medido em Kelvin, e a gente começa lá embaixo, ó. A gente vai do vermelho para o amarelo e para o azul. E aí, vamos relembrar um pouquinho quando a gente faz algumas fotografias. Quando a gente está fotografando na sombra, como que fica uma foto lá na sombra? Ela geralmente vai ficar, o dia de sombra, quando a gente está com muita sombra, geralmente fica mais acinzentada, fica um tom mais escuro, ou de repente fica até um tom mais azulado aí, porque a sombra traz um pouco desses tons mais escuros, né? Então, quando eu regulo meu white balance para um local que eu tenho sombra, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar um pouco de vermelho na minha imagem, para compensar essa quantidade de tons mais frios que tem na minha foto. Ele vai colocar os tons quentes, que são os vermelhos, para que essa luz fique equalizada, para que ela fique mais próxima do branco possível, mais neutra possível, né? Então, isso é de extrema importância no nosso produto, porque imagina você estar vendendo uma roupa pela internet, você fotografa ela em um ambiente onde vai ter uma distorção de luz, a hora que você fotografa, de repente a roupa é pink, né? E a hora que você fotografou, tem um excesso aí de cor, uma cor errada, voltando do ambiente, essa roupa fica vermelha. A hora que a pessoa comprar, certamente você vai ter que fazer uma devolução, porque o produto não vai estar condizente com aquilo que você fotografou. A gente subindo um pouquinho, a gente tem o nublado. O nublado é muito parecido com sombra, mas um pouquinho menos de cor quente. Dias nublados, a gente fala que fica um dia meio cinza, né? Aquele dia meio triste. Então, a gente precisa colocar o quê? A gente precisa colocar um pouco de vida, um pouco de cor. Então, é aí que a gente vai colocar um pouco de alaranjado, um pouco de amarelo, para neutralizar essa fotografia, tá? Uso do flash. Lembrando que o flash não é indicado em foto de produto, principalmente se ele tiver embalagem, porque vai estourar a informação, ele dá uma luz dura, né? Então, eu estou passando essa opção para vocês a nível de conhecimento, tá? Mas lembrando que o flash não é ideal o uso dele nos produtos. O flash ele já tem uma luz um pouco mais fria, um pouco mais neutra, então ele já também coloca um pouquinho de amarelo ali para acrescentar. E assim por diante, a hora que a gente sobe para as luzes tungstênio, por exemplo, com aquela luz bem amarelinha, bem quente, o que ele vai colocar para a gente? Ele vai colocar 8.000 pontos na escala Kelvin, para igualar essa quantidade de luz. Alguns celulares, e essa nomenclatura, só fazendo uma observação, ela é presente em celular, em câmera profissional, é universal. Então, se você pegar um aparelho hoje, pegar um aparelho depois, o ícone dele, né, o desenho dele vai ser o mesmo. Então, é um aprendizado que se de repente você não utilizar agora no celular, trocou de aparelho, pegou uma câmera, você vai conhecer também, tá? A gente tem o Kelvin manual, né? Então, quando que a gente vai utilizar esse Kelvin manual? Ele vai te dar uma roda seletora, então você vai conseguir andar certinho pela cor que você quer e não ele que vai definir, né? Então, você vai definir não entre 9 e 10, vou definir 9 e 100. E toda vez que você for fotografar aquele produto, naquele lugar, você vai utilizar essa escala. O customizado é justamente para gravar essa escala. Né? Então, se de repente você sabe que toda semana você fotografa em um ambiente de luz controlada, isso é importante, tá? Porque se for uma luz que tem variação, o Kelvin também vai ter que ter uma variação para ajustar essa luz, né? Então, se for um ambiente de luz controlada, você pode deixar isso gravado, para você não ter problema depois e precisar selecionar isso de novo, ok? E tem o automático também. Primeiro eu falo de todos, né, para depois falar que se tem o automático, também é para ser usado. Né? Ai, mas se eu utilizar o automático é feio utilizar. Mas se ele está aí, é porque faz sentido, é a câmera que vai pensar, né, em qual regulagem ela vai dar para a sua fotografia, mas às vezes pode acontecer de não ser tão pontual, tão precisa. Então, se é para você que vai fotografar, vai utilizar material para impressão, para
panfletos, essas coisas, né, mais de gráfico, você precisa de uma fidelidade na sua cor, é importante que você mesmo faça o ajuste disso, da tonalidade da sua fotografia. Agora, mas se você quiser usar o automático, eu falo que a tecnologia está aí para a gente usar assim, não tem problema nenhum. Grace, falando aí do balanço de brancos, né? O filtro substitui esse balanço? Pri, é exatamente isso que eu gostaria de falar agora no final. O filtro ele não substitui o balanço de brancos. Na verdade, o filtro é uma forma prática de a gente fazer uma correção que não deu certo, né? Então, o filtro a gente usa ele depois que a gente tirou a foto. O balanço de brancos a gente faz essa regulagem antes, na hora de fotografar. E o filtro, eu sempre costumo orientar os alunos para não usar em foto de produto. Por quê? Os filtros são tonalidades prontas, né? Então, quem criou determinado filtro colocou tanto de amarelo, tanto de azul, tanto de outro tom. E, às vezes, pode ser que a hora que você aplique nesse produto, vai mudar a cor original do produto e vai acabar tendo aquele problema de devolução ou de insatisfação do cliente porque a cor não está adequada. E olha aqui mais um exemplo para vocês. Está em foto externa, né? Por que eu coloquei essa imagem? Muitas pessoas aqui estão assistindo esse curso por questão de prestação de serviço, né? O seu negócio muitas vezes é uma prestação de serviço, você vai estar num ambiente aberto, você vai estar dentro de uma casa que você está tirando foto, você vai estar dentro de um auditório que você dá uma palestra e você precisa fotografar isso e a gente vai encontrar também diferentes fontes de luz, né? Então aqui eu tenho a mesma imagem com a escala Kelvin modificada para a gente entender como faz diferença. Se essa imagem estivesse completa, com uma escala só, talvez a gente falasse assim, nossa, tá ok. Mas a hora que a gente começa a avaliar que as tonalidades são pequenas, mas fazem diferença para a nossa imagem. Olha lá na primeira, tá automática, a grama tá verdinha, e o céu tá ok, ele tá até um pouco estourado ali, né? Na segunda, o céu ficou maravilhoso, é aquele céu que todo mundo quer, mas o que acontece? É uma regulagem total, a grama já não ficou ok, tem algum problema com essa grama aí. Na do meio, legal, mas olha só a grama como ela já ficou mais pálida, né? Parece que já é uma grama que teve uma queimada aí. 6.500 já melhorou, já parece já que é aquela foto para fazer aquela graminha que nem parece trigo, né? Para fazer ensaio que fica bonito. Mas aí o céu também já não ficou tão legal. Então, às vezes os alunos perguntam, né? Tem uma tonalidade correta? Não existe uma tonalidade correta. Você tem que olhar para a sua câmera e olhar o produto e estar fiel, né? Então, a gente sabe, se a gente estivesse nessa paisagem, qual cor seria, né, do verde da grama, qual cor seria do céu. O cliente que vai receber essa imagem depois, ele não vai ter essa comparação. Mas há o problema também de ele não ter essa comparação e não receber exatamente o que ele estava vendo, né, o que estava sendo solicitado. Por isso que é importante tomar esse cuidado. É mais uma questão de bom senso e análise, e quanto mais a gente analisa a fotografia, mais a gente deixa o nosso olhar mais crítico para avaliar o que está certo e o que está errado na questão de cor. Olha lá. Quando a gente vai fotografar comida, né? Então, se você está assistindo esse curso, você que cozinha e faz a sua própria comida, e a gente sabe que às vezes a gente cozinha, faz a própria comida, vende e alimenta a rede social, né? Você conhece o seu produto. Claro que a foto com a luz quente, com o Kelvin mais quente, né? Ela fica mais apetitosa, fica mais bonita. A luz fria, ela vai tirar um pouco dessa vida, dessa fotografia. Mas qual que está correto? Qual que chega mais próximo ao seu produto? Eu acho que existe um meio termo aí, né? A luz quente, ela é muito agradável, ela é muito aconchegante, ela traz aquele conforto que a gente busca no olhar e às vezes até mesmo no alimento, né? E a cor fria não, a cor fria já tira um pouquinho de vida, olha lá. A gente tem um verdinho ali no prato, né? Na luz fria ele já até parece de repente que tá murcho, né? Que já não tá legal para consumo. E a casquinha crocante ali do lado direito na luz quente ficou melhor ainda com essa regulagem correta, tá? Então olhar o seu produto e às vezes é até válido utilizar um Kelvin mais acima, um mais abaixo, para você entender o que ficou distorcido e o que ficou ok. Tá? Sempre planejar o que você vai estar fotografando para você utilizar de forma adequada. Mais um ambiente, né? Então, quem fotografa ambientes, olha lá, a gente tem a mesma imagem com os Kelvins diferentes, né? Então, em 6.000, 4.500 e 3.000, a gente tem de uma luz mais fria, uma luz mais neutra, até uma luz bem quente ali, que muda toda essa questão de ambiente, muda também as coisas que estão nesse ambiente. Dá uma olhada no quadro. Na primeira foto, o quadro está bem verde, né? Está um verde mais azulado. Por quê? Pela presença da luz fria, que já tem o ciano, né? Que é uma luz mais fria. E na luz quente, já está
bem mais esverdeadinho, porque o verde com o amarelo deu um pouco mais de vida aí para essa fotografia. Olha lá um produto básico, né? Principalmente o branco, né? A gente tem na primeira imagem uma luz controlada, uma foto em estúdio, onde a gente tem uma luz de frente, uma luz de preenchimento ali atrás. Então a gente não teve sombra, a gente teve um white balance regulado de forma correta, um posicionamento até mesmo do modelo, né, para que não fizesse sombra nessa imagem. E na segunda a gente já tem, de repente, até a mesma camiseta, mas fotografada com um pouco de sombra na parte de cima, na parte de baixo também as dobras que tem na camiseta às vezes não é tão bacana de ter. Então, não custa nada às vezes colocar uma fita, um grampinho atrás, né, para prender, deixar isso mais justo, mais agradável aos nossos olhos, né? E olha a diferença também que faz do posicionamento. Colocar no manequim e colocar num modelo faz muita diferença na hora de apresentar nosso produto. E isso quem tem que pensar é você no seu produto, né? Às vezes a gente fica com o pensamento muito limitado de que, meu produto é camiseta, eu tenho que fotografar só a camiseta. Mas você pode colocar ele no modelo, que vai agregar muito mais valor para a sua imagem. E aqui para finalizar, um pouco de luz e tons, né? Olha só, se você faz maquiagem, né, e vocês tomam todo o cuidado em escolher a cor correta, o azul, né, o laranja, o amarelo, olha a diferença que faz uma luz fria e uma luz quente aí na fotografia, né? Até mesmo a roupa muda de tom, uma acaba ficando mais clara, outra ficando mais fria, todos os detalhes que foram pensados, né? Então é um resumo daquilo que a gente precisa tomar cuidado referente à tonalidade, ao white balance também. Grace, falando agora sobre a luz, né? Mesmo no celular, a pessoa pode investir em algum equipamento de luz para melhorar essa foto sem usar só os recursos do próprio celular? Tem sim, Pri. Hoje a gente tem muito material portátil, então a gente tem alguns flashes externos ou algumas luzes mais retangulares ou mais redondas que são fáceis de ser levadas, né? Pode ser uma luz fria, algumas têm até a regulagem, né, de uma luz fria, uma luz quente, todas com tripé, que são todos dobráveis, e você pode estar acompanhando aí no seu produto. Lembrando também, na hora de posicionar, de escolher o ambiente, não adianta só você ter uma luz externa, uma luz portátil, uma luz de qualidade, se você colocar em um ambiente onde vai ter muito retorno de alguma cor, né? Como eu falei, se você for levar esse flash, por mais que ele vai te ajudar, essa luz externa, por mais que ele vai auxiliar na iluminação da sua foto, e você colocar em um ambiente escuro, num ambiente que a luz é verde, que tem parede amarela, que isso vai refletir, você vai ter um pouco mais de trabalho, tá? Então, o equipamento externo, ele não vai resolver todos os problemas, ele vai te auxiliar, mas se você fizer de forma planejada todas as etapas, desde a ambientação, a escolha do produto, a como eu vou posicionar a luz principal, né? E, de repente, essa para dar o acabamento. Ótimo, Grace. Muito obrigada por todos esses conhecimentos compartilhados com a gente. Tenho certeza que quem está lá em casa vai aproveitar e colocar em prática. Agora, finalizando a nossa aula, vamos para o resumo de tudo que foi visto aqui nesse encontro? Vamos colocar na tela. Hoje você aprendeu ISO, diafragma e obturador, balanço de brancos, luz fria e quente, luz natural e artificial. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente e até o próximo encontro.